Mas assim, a gente não tem nenhuma boa notícia, cara. Olha, a boa notícia é o seguinte, ou a gente muda ou a gente muda. A boa notícia é o seguinte, a gente está percebendo que está chegando no limite. Estamos percebendo precisa, isso? Não precisa ser muito esperto não. para perceber que o seguinte, não dá para continuar nessa trajetória. Eu acho isso uma boa notícia. Ainda tem alguém falando que não existe Esses desapareceram, sumiram do mapa. Ah, que bom. Porque qualquer pessoa pode perceber que o clima mudou, e mudou bastante, né? E quem foi responsável por isso foram esses eventos climáticos extremos, né? Grandes secas, grandes inundações, etc. e tal. Tornou a face da mudança climática mais visível do que era 10, 20 ou 30 anos atrás. Isso que o Paulo está falando é uma coisa bastante interessante, porque quando a gente fala de ciência, e é por isso também que a ciência ela é muito importante, que ela traz à luz do nosso entendimento coisas que não são de fácil observação, não são de observação direta. Então, traz um olhar indireto para fenômenos e diversas coisas, diversas situações. Então, mas essa situação do clima, se você pegar e você for lembrar como que era, isso não precisa de muito esforço, é só você... Quando eu era mais jovem aqui, como que era o regime de chuvas? Cara, você vai perceber que está acontecendo uma mudança gritante e a gente individualmente consegue notar isso. Sem dúvida. Regime de chuva, seca, está muito rápido mesmo, tá? A São Paulo da Garoa não existe mais, obviamente, né? A gente acordava de manhã, era nevoeiro. Quando eu era criança, né? Tinha nevoeiro muito frequente. Não existe mais. Então o clima mudou, tá? E vai mudar mais ainda, né? E quando isso não traz, digamos assim, grandes impactos socioeconômicos, passa desapercebido. Mas quando você tem um estado arrasado, que nem o Rio Grande do Sul, ou, por exemplo, o que o Brasil vai fazer com a reversão do Rio São Francisco, porque não vai ter água para fazer a reversão do São Francisco. A água do São Francisco diminuiu muito, né? E vai por aí afora. Então você vê a Amazônia, onde na seca de 2023 o Exército teve que levar água potável para a população. É um negócio inimaginável. Na maior bacia hidrográfica do planeta, a população bizarro, não ter água, né? Não ter transporte, né? Tem que dar comida de emergência através de aviões. Então, o negócio agora caiu a ficha, né? E vamos ver se a gente muda essa trajetória, se o Brasil, na COP30, consegue realmente implementar políticas da redução da queima de combustíveis fósseis. COP30 é um tema, é uma parte interessante, porque assim, as expectativas estamos com expectativa de sair de lá com coisa acertada. Vamos fazer isso aqui, cara. Vamos seguir esse plano. Porque você falou, agora a ficha está caindo. Claro. Então, e esse é o grande barato do Brasil. Quer dizer, o Brasil tem uma oportunidade de ouro que a gente pode aproveitar ou não, né? Na COP30. A gente tem que implementar medidas concretas de redução de gás de efeito estufa, coisa que as 30 COPs anteriores não conseguiram fazer. Será que nós vamos conseguir virar o jogo? Não sei, vai depender da qualidade da diplomacia brasileira, da pressão popular, porque pela indústria do petróleo eles vão continuar querendo ter o maior lucro possível no menor espaço de tempo possível, né? Paulo, eu sempre ouço falar numa questão que é o famoso ponto de não retorno. Sim. E a todo momento a gente ouve falar disso, a partir de tal ano, se não fizer nada, vai ser... Parece que a coisa vão estendendo, parece até que existe um lobby para estender esse ponto de não retorno. E, afinal de contas, a gente ultrapassou, não ultrapassou? Gente, não existe um ponto de não retorno. Tá? O clima está mudando continuamente. Não é que a gente vai chegar um momento e vai cair num precipício, né? Mas, obviamente, por exemplo, no caso da Amazônia, que é um dos mais famosos pontos de não retorno, né? Se a gente aumentar a temperatura do planeta a 4 graus, o que vai acontecer com a Amazônia? É uma coisa muito simples, né? A fotossíntese, que é quem mantém a dinâmica da floresta, as enzimas que controlam a fotossíntese vão deixar de funcionar.
o metabolismo das plantas não vai funcionar como estava funcionando há 10, 20 ou 30 anos. O que acontece? Que a floresta vai começar a morrer. E o pepino disso, sabe qual que é? É que na Amazônia a gente tem 120 bilhões de toneladas de carbono armazenado nas árvores. Isso é 10 anos de toda a queima mundial de combustíveis fósseis. Por isso é que se preocupa tanto a questão do ponto de não retorno. O que vai acontecer com esse carbono? Ele vai voltar para a atmosfera, agravando esse cenário que a gente já está vendo agora. Por isso é que a gente tem que evitar que chegue perto disso o máximo possível. Você falou isso aí, eu lembrei de uma coisa. A gente um dia conseguiria imaginar que no interior da Amazônia você teria o ar mais poluído do mundo? Exato. Isso aconteceu esse ano de 2024, né? Outra coisa curiosa que eu sempre falo é o seguinte: nós tivemos 10 dias de poluição do ar de São Paulo, ar absolutamente irrespirável, de fumaça, não dos 8 milhões de carros da cidade de São Paulo, mas uma fumaça que estava viajando 2.000 quilômetros vindo da Amazônia, Nossa, piorando a qualidade do ar de uma aqui. cidade que nem São Paulo. Se você falasse que isso iria acontecer há 5, 10 anos atrás, todo mundo ia falar que você é maluco. Isso jamais iria acontecer. Aconteceu. Então, só para ter uma ideia de como é que as coisas estão mudando muito mais rapidamente que a população em geral consegue perceber. E é assustador, cara. Esse lance que ele falou do ponto de não retorno, já ouvi isso um monte de vezes mesmo. Mas você acabou de falar da Amazônia, você está dizendo assim, tem um monte de carbono lá. Isso. Essas árvores com esse aquecimento, elas vão morrer. Ao morrer, esse carbono volta para a liberam o atmosfera. carbono e aí a gente morreu de vez, né? Porque aí o que acontece? Isso. Aí vamos Game over. Game over. Morrer assim, cara. Demora um tempinho, pelo menos. Demora um tempinho, isso não acontece da noite para o dia, né? Um segundo tipping point muito perigoso é o que vai acontecer com o que a gente chama de permafrost, né? Que é a terra congelada que existe na Sibéria e no Canadá, que está congelada há alguns milhões de anos. Quando essa terra está congelada, você tem uma camada de gelo que não deixa o metano que está armazenado no solo escapar para a atmosfera. Este permafrost está derretendo. E ele, ao derreter, lança metano para a atmosfera em gigantescas quantidades. Qual é o pepino? Este metano ele é 21 vezes mais forte para fazer efeito estufa do que cada molécula de CO2. E com isso é um risco enorme da gente rapidamente atingir uns cenários de emissões que a gente não imaginava 10 ou 20 anos atrás. É um risco concreto. Como é que a gente evita isso? Evitando um aumento de temperatura onde o threshold desses tipping points, possam vir a ocorrer. Esse derretimento do permafrost já está acontecendo. A degradação da floresta amazônica já está acontecendo. A gente mede isso, né, com satélites, a gente mede isso com medidas de gases de efeito estufa na Amazônia. Quer dizer, não é que vai começar num tipping point de quando chegar a 4 graus. Já estamos indo nessa direção. E a gente precisa mudar essa direção, obviamente. Entendi. Mas você também me falou que agora a gente já caiu a ficha. Então tem uma galera escutando quem está falando isso daí. E aí as ações práticas são o quê? É lobby para parar com o uso de petróleo? Olha, é o quê? São várias coisas que a gente precisa fazer, obviamente, né? A primeira delas é o seguinte: por exemplo, se queima no mundo desenvolvido, não tanto aqui no Brasil, petróleo para a produção de energia. Só que o que acontece é o seguinte: energia solar e energia eólica hoje é mais barato por quilowatt produzido do que a queima de combustíveis fósseis. Então, não só a gente não teria emissões, como a gente economiza dinheiro porque a geração é mais barata. Só que o lobby da indústria do petróleo, e olha, não são muitas companhias, são 30 ou 40 grandes companhias de petróleo que dominam o lobby e que estão basicamente alterando o clima do planeta para as outras 8 bilhões de pessoas no planeta,
né? Então, a gente tem que mudar essa trajetória. E o Brasil, não preciso dizer isso, é o país que mais tem potencial de geração de energia eólica e solar de todo o planeta. Só que o Brasil é o país que mais vai sofrer com o aquecimento global. Por quê? Aumentar 4 graus de temperatura em Teresina, Cuiabá ou Palmas, significa que no verão, em vez de ter 41 graus, como bate nessas cidades, vai bater 45, 46 graus. Sim. Agora, quando você tem na Suécia, em Estocolmo, com 4 graus mais quente, eles não vão ter um inverno tão rigoroso. Você percebe que os países tropicais têm muito a perder com isso e o Brasil tem muito a perder com isso. E tem uma outra coisa, você havia falado também, isso obviamente muda o regime de chuvas, muda o regime de ventos e tudo mais. E tem uma outra coisa que a gente ouve falar bastante, que é a tal zona de convergência do Atlântico Sul. Isso. Essa mudança na temperatura, esse aumento na temperatura, pode causar uma alteração no regime disso, o que muda completamente toda a questão estrutural da agricultura aqui, principalmente Mato Grosso do Sul, Sudeste, Minas. Isso pode causar um grande problema também, né? Então, na verdade, a gente já está observando o decréscimo de chuva no Brasil Central e na Amazônia, né? E já estamos observando queda na produtividade agrícola nessas regiões, né? E aí isso leva o Brasil a ter que repensar, porque nós temos uma vulnerabilidade muito grande com uma economia que depende muito do agronegócio. E daqui a alguns anos, quando chover 20%, 30% ou 40% menos do que chovia algumas décadas atrás, a nossa agricultura não vai ser tão competitiva como ela era. E o que nós vamos fazer com 220 milhões de pessoas? Nós vamos viver do quê? De exportação de soja e de carne, que não vai conseguir competir internacionalmente, porque nós vamos ter que ter uma agricultura irrigada, que é muito mais caro, requer, né, muito mais insumos. Quer dizer, isso, o país tem que pensar nisso daí hoje, já. E é o mesmo, tem que pensar nisso, só que vem se discutindo muito essa questão de energias renováveis, só que um outro ponto que vem se discutindo muito é aquela região, existe uma região próxima ao estado do Macapá, que é onde existe muito petróleo. Sim. Se eu não me engano, na foz do Rio Amazonas. Isso. Que existe até uma... Na margem equatorial, como é chamado. E eu não sei em que pé que está isso, mas falaram que tem muito petróleo lá e estão querendo... Existem questões de licenças ambientais e tal. Só que você vê que o que eu vejo como você falou, o Brasil ele tem um potencial gigantesco, talvez... Se não, acho que o país seria mais poderoso no sentido de potencial de energias renováveis, mas ainda a gente discutindo a extração de petróleo numa área que é extremamente sensível. O nosso ministro de Minas e Energia disse que o Brasil vai explorar até a última gota de petróleo que nós pudermos explorar. Isso é um erro brutal que está condenando a população brasileira. A custo do quê? Ao custo do lucro de uma companhia petrolífera que vai ganhar dinheiro com isso. Quer dizer, faz sentido questões como essa, né? E explorar petróleo. Por que você não investe 40 ou 50 bilhões de dólares, que é quanto vai custar os estudos prospectivos para saber se tem petróleo? Você não investe isso no Nordeste brasileiro em geração de energia solar e energia eólica. Seria muito melhor negócio para o Brasil. E, além disso, tem outra questão. Quando você começa estudos prospectivos nessa região, demora 10 ou 15 anos para você começar a extrair petróleo. Ou seja, esse petróleo vai sair em 2035, 2040, quando ele pode não valer mais nada. E aí a gente jogar dezenas de bilhões de dólares totalmente no lixo. Faz sentido isso? Certamente não. O crescimento de carros elétricos é uma ajuda relevante, porque assim, a gente eu suponho que queima de combustíveis em carros... setor de transporte. Não sei se a escala para fazer energia para uma cidade...
Hoje, na minha opinião, não há nenhuma dúvida que o futuro do transporte vai ser elétrico, por uma série de razões. Primeiro, é muito mais eficiente. Um motor elétrico consegue uma eficiência de 50% a 60% do ponto de vista de quanto de energia você joga nele, quanto você consegue do ponto de vista de trabalho, de movimento. Um carro a gasolina, a eficiência pode ser 18%, 20%, no máximo. A maior parte da energia é dispensada em calor, em atrito, em câmbio, em diferencial. Um carro elétrico é muito mais simples, né? Tem problemas também, claro. Tem a questão do lítio, das baterias, etc. e tal, né? Mas não há a menor dúvida de que o futuro do transporte vai ser elétrico. E com uma enorme vantagem, a gente vai acabar com a poluição do ar nas nossas grandes cidades, né? Então, todo mundo vai respirar um ar muito mais limpo, sem os problemas na saúde que a poluição do ar traz e com uma muito maior eficiência energética, né? Então, essa transição vai ocorrer, não há a menor dúvida, e a indústria automobilística brasileira vai ter que se adaptar para essa nova situação, senão a indústria automobilística chinesa vai dominar o mundo, porque eles estão 10 anos avançados nessas tecnologias. Mas carro elétrico é legal pra cacete, né? Você tem um, não? Cara, minha esposa tem um. Sua esposa tem um? Você tem um? Tenho um. É excelente. Não tem igual. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.